Boa ideia, Gabi. Vou escrever isso. Bom, vocês viram na aula passada então como é que funciona o CSS, né? Vocês viram que ele é utilizado para formatar o conteúdo da sua página. Ele pode te dar destaque a um texto, pode fazer ele ficar em negrito, sublinhado, essas coisas. Ele serve para você formatar qualquer tipo de informação, uma tabela, uma lista, imagem, tá? Título. Então você pode criar regras. Vocês viram também sobre os seletores, né? Como é que você seleciona os elementos HTML para você criar classes específicas de estilo para esses elementos. Então você pode usar a tag, você coloca lá P de parágrafo e aplica um estilo visual a todo parágrafo. Você pode usar o ponto, você pode colocar o nome, por exemplo, ponto primeiro, ponto par, ponto ímpar, né? Ponto lista, sei lá, para aplicar um estilo a um grupo de elementos. Então você quer que só os elementos pares recebam esse estilo, só os elementos ímpares, só as fotos pequenas. Você pode criar, por exemplo, uma classe chamada PB, de preto e branco, e aplicar várias fotos. Então só as fotos que forem da classe PB que vão ficar preto e branco, as outras vão ficar normal. Você pode criar a classe redonda, que vai fazer todas as fotos ficarem redondinhas. Não todas, todas as fotos que forem dessa classe. Então tem foto que você quer que fique redondinha, tem foto que não. Então você vai lá e põe o class para a foto ficar redonda. E tem o ID, né, que é o hashtag lá no CSS, que serve para você escolher um elemento específico. Então você tem um monte de imagem lá. Só que você tem a imagem da capa, que você quer que a imagem da capa ela seja um pouco maior e tenha uma borda vermelha em volta. Então você coloca lá ID capa e lá no CSS você vai colocar hashtag capa e pode aplicar um estilo visual somente a essa imagem, certo? Então esse era o objetivo da aula passada. Você entender o que é o CSS, entender como ele se comunica com o HTML, tá? E como você cria os estilos. Então da mesma forma que você, quando vai sair, quando vai para a escola, quando a gente ia para a escola, lembra? Quando você vai para... Quando você ia, você não vai mais. Você se arruma apenas para tirar foto para o seu Instagram. Espero que você esteja fazendo isso na sua casa. Quando você vai se arrumar para um momento especial, tipo hoje é dia de TBT, então vou vestir uma roupa para daqui semana que vem eu lembrar desse dia. É assim que se faz TBT. Aí, você vai lá e escolhe, por exemplo, acessórios para o braço. Quais são? Ah, pulseira, relógio, sei lá. E aí você pode, como se fosse criar uma classe, braço, que você vai colocar várias coisas no braço, tá? Você vai usar um chapéu. Não sei por que você usaria chapéu, mas vamos supor que você usa chapéu. Ah, boné é um chapéu, ok, tranquilo de usar. E aí você vai usar um na cabeça, então você pode colocar um ID cabeça. Então você tem lá o estilo pro tórax, que é uma camiseta, pode ser um top, pode ser um vestido que cobre tudo, pode ser uma calça, pode ser uma bermuda, pode ser um short, né? Então você tem partes do seu corpo que você vai colocar roupas específicas. Então é a mesma coisa, você tem o corpo ali do HTML, onde você vai colocar visuais específicos em determinados momentos. Certo? Beleza. Bom, e aí hoje nós iremos... mudei a câmera. Deixa eu arrastar as coisas para cá. Hoje nós vamos falar sobre como fazer layouts no CSS, tá? Lembra que eu pedi para vocês fazerem a página HTML super crua? Apenas texto, imagem solta lá, não precisava preocupar com cor da fonte, com tamanho, só colocar H lá, H1, H2, essas coisas. Mesmo assim, algumas pessoas me mandaram mensagem: professor, como é que eu faço para alinhar no centro? Professor, como é que eu faço para fazer ficar colorido? Professor, né? Mas tudo bem. Mas agora, chegou o momento. Chegou o momento do seu lado artista aflorar. Tá bom? Você que estava com... Aliás, ontem foi dia do artista. Parabéns, você que é artista. Dia do desenhista também. Parabéns, Gabi. Eu sei que você desenha. Sei que você é artista. Quem mais desenha na sala de vocês? Escreve no chat aí quem é, porque eu quero dar pessoalmente, virtualmente, parabéns aos artistas da sala. Eu acho que a Clara desenha. Eu acho que eu já vi a Clara postando desenhos também, se eu não me engano. A Marielle. Ué, Marielle, não conheço seus desenhos.
É, a Clara, isso, a Clara eu já vi, verdade. Agora a Marielle eu nunca vi. Eu acho que eu não sigo a Marielle. Marielle, você me segue? Eu acho que você não me seguiu. Se você não me seguiu, eu não te achei. Não te procurei também. Confesso que não. É mais fácil cada um de vocês me achar, você vai ter que procurar uma pessoa, do que eu achar 38 pessoas. Não concorda? Agora se a pessoa me achou, aí eu sigo lá de volta. Aí eu conheço vocês virtualmente, é legal. Olha como ele é legal. A Clara eu não conhecia, agora eu conheço. Por quê? Porque eu segui ela. Então meio que a gente já vai criando uma relação. Eu sou o desenhista profissional, pode confiar. Pergunta pros meninos como que foi no card. Parabéns a todos vocês desenhistas, então. Pô, qual é o meu Insta? Tá na tela aí. Olha pra tela, pô. Pô, Marielle. Tô brincando. Tá aí, ó. Tá na tela aí, ó. Bom, eu faço propaganda pra mim mesmo. Autopromoção, tchau. Então agora você vai poder libertar o seu lado artístico, tá? Vai ser devagar, vamos começar devagar, mas logo logo vocês vão fazer sites super foda. Prometo. Quer dizer, não prometo nada, vocês têm que prometer. Se quiser passar de ano. Então a gente agora vai começar a estruturar nosso site, não uma coisa embaixo da outra. A gente vai começar a montar o nosso visual. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, essa pequena área azul aqui que te mostra como se fosse um visual de um site. Você tem aqui o cabeçalho do site, tem a área de menu, tem a área principal, tem uma barra lateral aqui à direita, que você pode colocar uma propaganda, alguma coisa assim. E tem o rodapé, certo? Então você vai poder estruturar o seu site dessa forma. Vamos para a prática. Bora lá. Eu criei uma pasta aqui chamada grid, que é o tipo de layout que a gente vai usar, o tipo layout grid. Vou criar o nosso clássico index.html e criar o nosso estilos.css. Agora a gente sempre vai trabalhar com dois arquivos, tá? O HTML, que é onde vai o nosso conteúdo, e o estilos CSS, pode ser outro nome também se quiser, tá? Que é onde vai o nosso visual. Então vamos lá. Eu vou digitar HTML aqui, ele vai completar para mim automaticamente, tá? Eu vou escolher o HTML5, que é para mim não perder tempo digitando, mas se quiser digitar, manda ver. Vou apagar esses dois caras que eu não uso, apagar esse cara que eu não estou usando por enquanto. Mais pra frente eu vou explicar o que é aquilo, tá? Mas por enquanto vamos ganhar tempo focando no que importa. E eu vou agora, tenho que me acostumar a fazer isso sempre, tá? Importar o HTML. É só você digitar link aqui, ó, procurar o CSS, que daí ele já cria o código para você. E aqui você põe o nome do seu CSS, estilos.css. Vou até colocar um comentário aqui. Nossa, o comentário do HTML é horrível. É esse menor, exclamação, traço, traço. Ó, importando o CSS para esta página. Beleza, então agora eu sei que essa página HTML, ela está puxando o visual do estilos. Vamos testar? Deixa eu testar isso aqui já. Eu vou puxar pra cá. Bom, deixa eu colocar minha página aqui no lugar certo. Deixar aqui. Ó, vamos testar para ver se está funcionando. Eu venho aqui no estilos, vou digitar body e vou colocar uma cor de fundo. Red. Opa, deu certo. Beleza, tá bom? É sempre importante, gente, quando você criar essa importação, sempre que você puxar um outro arquivo, CSS, vem aqui e faz esse teste do body, tá bom? Porque coloca uma cor aleatória aqui, só para você ver se está funcionando, tá? Para você tomar esse susto também, essa tela vermelha chamativa. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidão. Beleza. Tava lendo o comentário ali. Não travou não, tava lendo, tá? Porque daí garante que você importou, porque às vezes você pode se confundir, colocar o nome errado, você pode estar numa pasta errada, às vezes a pessoa vem aqui e coloca estilo no plural, singular, desculpa,
E o arquivo dele chama estilos, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então você fez o teste aqui, ó, salvou, deu F5 aqui, então você vê que F5 para atualizar, tá? E aí você vê então que funcionou, tá? Beleza. Vou deixar o body aqui que talvez eu faça alguma coisa com ele depois. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês uma tag chamada div, tá? Eu vou criar essa div aqui. Eu vou escrever, ó, div. Eu vou vir aqui e vou criar um elemento div, tá? O que eu vou fazer com esse elemento? Eu vou mudar a cor de fundo dele. Colocar um amarelo aqui. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. O que é uma div? Div vem de divisão, tá? E o que é essa divisão? É basicamente um retângulo, tá? Um quadrado. É basicamente um quadradinho, um retângulo e uma caixinha que você vai usar para colocar conteúdo. Sempre que você for estruturar o seu site, você vai estruturar ele em retângulos, tá? É como se você fosse desenhar o projeto do seu site. Imagina que você vai fazer um site sobre, sei lá, borboletas. E aí você fala, você pensa, vou desenhar aqui no meu caderno como é que vai ficar o meu site. Aí você vai desenhar um quadradinho em cima que você vai colocar assim, ó, topo. Vou colocar uma imagem bem bonita. Na esquerda você faz um retângulo e fala menu. Aí você coloca os itens aqui, tipos de borboleta, fases da vida da borboleta, o que elas comem, elas dormem, não sei. Borboletas são bruxas. É verdade que se você colocar a mão no borboleta e colocar no olho você fica cego. Enfim, né? Esse tipo de coisa. Você já ouviu essa história, né? De lendas de borboleta. Todo mundo acha que já. Todo lagarto vira borboleta, não sei. E aí você coloca lá. Aí no meio você faz um retângulo assim e fala, bom, aqui vai o conteúdo do meu site. Aqui eu vou colocar uma galeria de fotos. Então você vai desenhando com quadradinhos onde vai ficar as áreas do seu site. Você vai planejando o seu site, tá bom? Igual aqui. Aqui vocês estão planejando seu site, ó. Você vai desenhar retângulos e pensar, aqui eu vou colocar um topo, aqui eu vou colocar um menu, aqui eu vou colocar a parte principal. Então você vai retangularizando o seu site de forma a criar os espaços para o seu conteúdo, tá bom? E como que você usa isso? O que você usa para isso? Você usa a div, tá? A div são retângulos que você vai posicioná-los para colocar o conteúdo do seu site, certo? Nós temos basicamente duas. Deixa eu botar uma outra div aqui. Opa, fiz besteira. Vou colocar aqui div 1 e div 2. Olha só. Eu vou colocar uma borda na div. 2 pixels, sólido. Vou botar vermelho, vai. Tanto faz, tá, gente? Eu botar a palavra. Eu vou botar só o número, é mais fácil. Senão vocês vão confundir. Ó. Então agora eu fiz aqui duas divs. Div, abri, fechei. Div, abri, fechei. A primeira eu coloquei a palavra div 1 e a segunda div 2, tá? Como que eu fiz o visual dessa div? Eu basicamente falei, ó, que toda div do meu site, todas sem exceção, ela vai ter a cor de fundo amarela e vai ter uma borda de 2 pixels vermelha. Então aqui, ó. Percebe que ele fez um quadradinho amarelo, né, com um retângulo vermelho em volta, com a borda. E essa div, ela ocupou o tamanho inteiro da janela, tá? Tem esse cantinho aqui, que é a margem, tá? Mas repara que a palavra div é uma palavra muito pequenininha. Mas mesmo assim, ele ocupou a largura toda da janela. Então a gente costuma dizer que a div, ela é gulosa, tá? Ela é espaçosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa o conteúdo da div, ela sempre vai usar a tela toda, o máximo que ela puder. Então, ó, se eu diminuir a minha janela, ela diminui junto. Se eu aumentar a minha janela, ela aumenta junto.
Então, cara, a div é aquele cara que senta no banco de trás do carro com a perna aberta e ninguém consegue sentar mais do lado do cara. Já viu isso? Eu tenho certeza que você já pegou carona com alguém assim, né? Você sentou lá e o bonitão sentou no meio, abriu as pernas lá e ficou todo folgadão lá e você teve que ficar encolhido na porta. A div é esse cara. É o cara aqui. Ele não dá conta de chegar e ficar, ocupar o espaço que é dele. Se tiver espaço vago, esse cara vai ocupando. Sacou? E existe um outro elemento que ele é parecido com a div, que ele se chama span. Tá? Vou escrever span aqui, ó. O span é como se fosse uma div. Eu vou até criar aqui o visual do span para vocês verem. Vou colocar uma cor de fundo para ele. Vou colocar uma cor diferente. Eu vou colocar um laranja dessa vez. FF9000. E a borda eu vou colocar da mesma cor. Não, vou colocar a borda azul. Fica melhor para visualizar. Olha só. Essa é a diferença da div e do span. A div, ela usa um sistema de display block. E o span, um sistema de display inline. O que isso quer dizer? Quer dizer que o block ele vai ocupar sempre a tela toda, como eu disse, ela é espaçosa. E o span, ele é inline, ele vai ocupar só o espaço do seu conteúdo. Então, se a palavrinha é pequenininha, tipo span, ele vai fazer um quadradinho só em volta da palavrinha. Se eu aumentar aqui, ó, span grandão, ele cresce junto, tá? Detalhe, ambos, tanto a div quanto o span, eles ocupam em altura só o tamanho do seu conteúdo. A div ela não é gulosa para altura, tá? Então não é porque tem espaço para baixo que a div vai crescer para baixo também, ela cresce só para direita. Agora, se você colocar uma outra linha aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar um enter aqui para ficar mais bonitinho. Ó, se eu vim aqui e colocar a linha 2, ó, ela cresce também. Então repara que agora você tem um quadrado aqui em cima, um retângulo, desculpa, que ele ocupa duas linhas, e o retângulo de baixo aqui da segunda div 2, que ele ocupa só uma linha. Tá bom? Então essa é a diferença entre div e span. Tá, Daniel, e para que serve cada um deles? Como eu disse, a div serve para você delimitar as áreas do seu site, para fazer o visual dele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o span é uma tag genérica, tá? Se eu quiser criar uma tag aqui que eu vou chamar essa tag de destaque, tá? Eu venho aqui e coloco que ela vai ser da classe destaque. E toda vez que tiver uma classe destaque, ele vai ter a letra vermelha, tá? Então, olha só como é que funciona. Eu vou criar aqui uma classe destaque, tá? E a cor da fonte vai ser vermelha. Agora eu vou pegar isso aqui, deixa eu recortar isso aqui. Vamos fazer um parágrafo. Vou colocar o lorem y aqui, só pra gente encher linguiça. E aí eu vou colocar nossa, justa a palavra corrupt. E Brasil. Olha só. Então, eu tenho aqui um parágrafo, que é um texto normal, só que aí eu criei um span que eu dei nome para ele de destaque. Olha o que eu fiz. Eu fiz o destaque ter a letra vermelha. Então, aqui no meu parágrafo, toda vez que eu usar o span destaque, ele tem uma letra vermelha, tá? Então é como se fosse uma tag ali que eu uso é uma tag coringa que eu uso para toda a obra, tá bom? E eu posso ter várias. Eu posso ter um que vai ser destaque, outro vai ser um link externo, enfim, eu posso criar o visual. Imagina que eu vou fazer citando aí as winks que a gente estava falando mais cedo. Tem acho que são 5 winks, né? E aí cada uma tem tipo uma cor, né, que representa ela. Então imagina que você vai fazer um site tal sobre elas.
E aí você vai ter 5 cores diferentes que você quer dar destaque às vezes. Uma hora vai ser a cor rosa, outra hora a cor azul, a cor amarela, que seja. E aí você vai vir aqui e vai criar uma classe para cada. Aí você vai chamar lá a Bloom, que é o único que eu lembro o nome, que você escreveu agora há pouco, e outras. Então o que vai acontecer? Cada vez que você quiser dar destaque para uma cor de uma delas, você vai lá e cria um span, certo? Que é uma tag genérica, com a classe dessa Winx específica, tá? Como se fosse os Power Ranger também, cada um de uma cor diferente, tá? E aí, toda vez que eu quero lá, eu falo lá, vermelho, aí vai colocar o texto vermelho. Se for o Ranger verde, coloca a cor verde, sacou? Então, é porque o HTML tem tags limitadas, tem o P, tem o table, tem um monte que vocês já viram. Só que tem hora que você precisa de uma tag que não se encaixe em nenhum deles, e o span é essa tag, tá? É uma tag genérica que você usa como você quiser. Tá bom? Bom. Border e nem fundo nela. Por que a palavra corrupt não ficou dentro de uma caixa? Exatamente pelo que o Fidelis falou aí. Porque porque eu coloquei fora da div. Tá? Se eu coloquei fora da div, ele não vai ficar dentro da caixa. Tá bom? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que tem que entender sobre as divs. Margem e padding. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Deixa eu colocar aqui uma linha só para ficar mais fácil de entender. Eu vou criar mais uma. Vou chamar de div 3. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ensinar para vocês agora um conceito de margem. O que é margem? Opa. Margem é o espaço externo. Tá bom? Vou colocar em inglês que é melhor. Porque vocês já acostumam com a palavra. Margem. Margem é o espaço externo entre os elementos. Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar a propriedade de margem. Isso é muito importante você entender. Tá bom? E 0 pixels. 0 é o padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ter margem nenhuma. Ele vai ser colado nos elementos. Agora eu vou vir aqui e vou colocar uma margem de 20 pixels. Olha o que aconteceu. Quando eu coloco uma margem de 20 pixels, eu estou dizendo que agora o meu elemento, que no caso é uma div, ou seja, toda a div do meu site, ela vai ter um espaço entre ela e o próximo cara de 20 pixels. Então, agora eu não vou mais encostar a minha div em ninguém. É o famoso distanciamento social. Na vida real, hoje em dia, a classe pessoa, ela tem que estar com uma margem de 2 metros na vida real. Porque, teoricamente, você não deve chegar a 2 metros de ninguém na rua, né? Porque você pode se contaminar. Então é como se fosse isso. Sabe quando você vai numa fila? Isso também antes da pandemia, tá? Quando você vai numa fila e você tem que ficar um espaço entre o cara da frente e um espaço entre o cara de trás, né? Porque, pô, todo mundo já passou por isso. Nossa, principalmente mulher, deve ser horrível, né? O tanto que é desconfortável, você chega numa fila e aí tem uma pessoa na frente. Aí você faz o quê? Você fica ali um passo de distância da pessoa para não ficar, né, no cangote da pessoa. Aí chega alguém atrás de você e a pessoa basicamente encosta em você. É horrível isso, né? Para homem já é horrível, imagina para mulher. Você aí, ó, você garoto, não faça isso, tá? Afaste, se for homem ou mulher, não chegue perto das pessoas da frente. É falta de educação. Mulher também, não chega perto da pessoa da frente. Então, você cria tipo um espaço entre você e a pessoa, né? Esse espaço entre você e a pessoa da frente, a pessoa de trás, a pessoa da esquerda e a pessoa da direita, esse espaço é a sua margem, tá? É a sua margem externa. E aqui no CSS também tem isso. Você vai pegar a sua div e falou para ela o seguinte, ó, eu quero uma margem de 20 pixels. Então agora ele afastou 20 pixels da esquerda, 20 pixels para cima, 20 pixels da direita e 20 pixels para baixo. A div do meio, a mesma coisa, olha só. Ela não encosta na esquerda, não encosta na direita, não encosta em cima, não encosta embaixo. A div de baixo, a mesma coisa.
Não encosta em cima, esquerda, direita, embaixo. Ah, embaixo não dá pra ver, mas confia em mim. Ela tá com espaço aqui, tá? Se tivesse outro elemento embaixo, ela teria espaço dele. Uma coisa importante. Esse espaço, ele não é acumulativo. Ou seja, se a div 1, ela quer 20 pixels de espaço, de margem, e a div 2 quer 20, aqui, entre uma div e outra, olha onde está meu mouse aqui, ó. Entre a div 1 e a div 2, não é 40 pixels não, é só 20. Tá? Porque ela quer ficar 20 do próximo cara. E se o próximo cara quer ficar 20 também, então ó, esse cara fica 20 desse, esse fica 20 desse e dá 20 de distância. Não precisa ficar 40, só vai ficar 40, não é 20. Sacou? Não é 20 desse e 20 desse. É 20 ao total. Acho que vocês entenderam, né? É a mesma coisa que falaram pra você, ó. Você tem que ficar a 2 metros de uma pessoa. Aí a outra pessoa também ouve isso. Aí você não ficar 4 metros uma da outra? Não, vou ficar 2 metros. Porque eu vou ficar 20 do João, o João vai ficar 20 de mim. Né? 2 metros, desculpa. Eu vou ficar 2 do João, o João 2 de mim. Tá? Não vou ficar 4 metros de distância. Entenderam? Beleza. E aí existe também o padding. O que é o padding? É aquele filme do urso? Do Paddington? Não. Padding é o espaço entre o elemento e o seu conteúdo. Tá? Olha só. O padding padrão é 0 também, tá? Ó, não mudou nada. Agora repara uma coisa. Tá vendo a palavra div, como ela tá coladinha na beirada aqui? Agora eu vou dar um padding de 20 pixels também. Olha o que vai acontecer. Olha só. Agora o conteúdo da minha div não está encostando na beirada mais, na borda, nos limites da minha div. Certo? Então o que aconteceu? O padding, ele empurra o conteúdo para que ele não encoste nele. Sacou? Pensa o seguinte. Você tem o muro da sua casa, certo? E aí você tem que ter uma distância entre a próxima casa. É como se fosse isso. Tá? Aqui é a sua casa. Você não pode ter uma casa colado na casa do vizinho. Falando de vizinho de novo. Tá? Por quê? Porque senão, se você bater na parede, ele vai ouvir. No apartamento isso acontece, é óbvio, né? Mas numa casa normal, isso, sim, em casa de rua, assim, não acontece. Então você tem um espaço entre a casa do vizinho e a sua casa. Tá? Isso é a margem. Agora, entre a parede da sua casa e, sei lá, a mesa da sua cozinha, tem um espaço. Tá? Então o padding é esse espaço entre a parede da sua casa e a mesa da sua cozinha. Para você não encostar a mesa na parede. Ah, mas na minha casa a mesa é encostada na parede. Na minha também. Tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tá? Beleza? Então você tem que entender isso. Isso é muito importante. O padding e o margem. De novo, margem é o espaçamento entre o elemento e o outro elemento externo. Tá? Ele não quer encostar em ninguém de fora. O padding é o espaço entre o elemento e o conteúdo dele. Aqui, qual que é o elemento? É uma div. Qual que é o conteúdo dele? Um texto normal, div 1, div 2. Pode ser uma foto, eu posso ter uma div com uma foto dentro. Eu posso ter um parágrafo com um texto dentro. Então qualquer elemento, tá? Que seja do tipo block, que a gente vai falar mais tarde quais são esses elementos, nas aulas que vem. Você tem que definir esse espaço, se você quiser, obviamente. O padding e o margem. Beleza? Ó, quando você coloca 20 pixels, aqui por exemplo, beleza, funciona de boa. Só que vamos fazer o seguinte, vamos pegar a div do meio e vamos dar um id para ela. Eu vou chamar ela de meio. Agora, esse cara, ele ainda é uma div, tá? Então ele ainda obedece às regras da div, sem problema. Só que agora esse cara tem uma identidade própria. Ele é um meio, tá? Ele é especial. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar só para ele uma classe só para ele. Vou chamar de meio. Tá bom? O meio por si só, tá, salvei, não mudou nada. Por quê?
porque ele vai obedecer todas essas regras. Só que eu vou mudar. Eu vou pegar agora o meu margem e vou falar que o meu margem é 50 pixels. O que vai acontecer? Ele vai ficar bem distante dos outros caras, certo? Ó, o primeiro mantém 20 pixels, cima, esquerda e direita. E também aqui, tá? É no mínimo 20 pixels. O último, a Div3, mantém esquerda, baixo e direita. E em cima também. Mas o do meio não. O do meio não quer encostar em ninguém, mas nem chegar perto. Então esse cara aqui ele tem 50 pixels de margem. Ó. 50 do de cima, 50 de baixo, 50 esquerda, 50 de direita. Tá bom? Só que não foi isso que eu quis te mostrar. Eu quero te mostrar o seguinte. Se você quiser, você pode colocar dois valores aqui. Ó. Quando você coloca dois valores, olha o que acontece. O primeiro valor corresponde à margem vertical, ou seja, cima e baixo. Então você falou para ele que esse elemento meio vai ter uma margem cima e baixo de 50 pixels. E a margem horizontal, que é esquerda e direita, 100 pixels. Por quê? Porque às vezes você quer uma margem diferente. Você quer que entre o cara de cima e o de baixo, você tenha bastante espaço. Só que entre o esquerdo e a direita, eu quero pouquinho espaço. Pode ter esses casos, tá? Às vezes você quer botar uma imagem que ela seja bem comprida, bem coladinha nas beiradas do site, só que você quer uma distância entre ela e o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo, por exemplo, tá? Então você pode criar uma margem 0 na esquerda e direita, na margem horizontal, e uma margem de 20 pixels em cima e embaixo. Você não quer ficar com aquele negócio acumulado, a imagem toda presa lá dentro do texto. Tá bom? Por exemplo, ó, aqui se eu botar 0, ó, ele vai colar na beirada. É porque ele tem uma margenzinha que é do body normal, tá? E em cima e embaixo colocou 50. Tá bom? Então, ó, se eu passar dois valores, o primeiro valor é cima, baixo, e o segundo valor é esquerda, direita. Tá bom? Então você pode passar um valor, que todos os cantos ficam a mesma margem, dois valores, onde você tem a margem cima, baixo e a margem esquerda, direita. Deixa eu comentar isso aqui. E tem uma outra possibilidade também, que é essa aqui, ó. Eu vou botar 10, 20, 30, 40. 4 valores. Quando você passa isso, olha o que você tem aqui, ó. Você tem primeiro cima, direita, baixo, esquerda, o sentido do relógio, o sentido horário. Então, ó, em cima eu quero 10 pixels. Vou fazer o seguinte, vou botar 20 porque ele já está com 10 de cima e não ficou legal esse exemplo não. Assim fica melhor. Porque o de cima já está 20, então vai manter. Ó. Então em cima agora vai ser 20, direita 30, ó como está maior que esse aqui já, porque esse aqui é 20, esse aqui é 30. Embaixo 40, esquerda 50. Então se você quiser, você pode definir a margem de cada um dos cantos separado. Beleza? Então a propriedade margem, ela aceita um valor, dois valores ou 4 valores. E se eu colocar 3, aí vai dar erro. Tá? Só aceita 1, 2 e 4. Tá bom? Então só para relembrar aqui, se eu passar 4 valores eu tenho primeiro cima, depois tenho direita, baixo, esquerda. E o padding? O padding é a mesma coisa. Ó, vou mudar o padding aqui agora, só para vocês verem. Funciona igual. Ó, ele está com um padding em cima de 20, direita 30, só que como ele é pequenininho não dá para você ver, mas ele não deixaria encostar aqui também. Baixo 40, esquerda 50. Então isso serve tanto para a margem quanto para o padding. O padding também tem um valor, dois valores ou 4 valores. Tá? É muito importante que você entenda esses conceitos de margem e padding, certo?
É isso que vai ser um dos critérios, um dos principais recursos que vão deixar seu site bonito ou feio, acredita? Porque se você coloca aquele site com o texto amontoado na beirada ou uma imagem muito colada no texto, fica feio, fica difícil de ler. Agora, quando você aplica margem, quando você aplica padding em lugares específicos do seu site, fica bonito pra caramba, você vai ver. Tá? Com o tempo a gente vai fazendo, você vai se acostumando, você vai vendo que isso é verdade. Beleza. Dá pra definir porcentagem? Opa, vamos tentar? Eu vou colocar a margem aqui, em vez de 20 pixels, vou colocar 50%. Dá. Tá? O que é 50%? É 50% da tela. Só que eu não quero que vocês mexam com porcentagem por enquanto. Tá? Daqui a uns dias eu vou falar só sobre as unidades de medida. Então a gente vai falar sobre sobre pixel, centímetro e polegada, vai falar sobre porcentagem, vai falar sobre VH e VW, tem um monte de unidade, tá bom? Por enquanto usa pixel, que é sucesso, tá? Mas quando a gente for começar a trabalhar com responsividade, que é aquele site que cresce ou diminui conforme o tamanho da sua tela ou do seu celular, aí a gente vai falar sobre unidade de medida, tá bom? Por enquanto, faz o site sempre do mesmo tamanho, não tem problema, mas no final você vai ver que a gente vai fazer um site que vai funcionar muito bem no monitor e também no celular. Vai ser da hora. Então, beleza. Entendido o conceito de margem e padding, vamos agora para o grid, que é o motivo dessa aula acontecer. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa aqui. Como eu vou mandar esse arquivo para vocês depois, eu vou mudar o nome do arquivo. Eu vou chamar, em vez de index, eu vou chamar de div. E em vez de estilos, eu vou chamar de div também. Tá? Só para você entender que esses dois caras estão conectados. Agora eu vou criar um outro arquivo. Esse sim eu vou chamar de index.html. Porque eu não quero misturar o mesmo arquivo, porque senão... Vou chamar de grid, vai. Grid.css. Porque senão vai ficar difícil de vocês... Vai ficar muita coisa na tela. Tá? Entendeu? Vou começar de novo aqui, um arquivinho rapidão. Agora sim esse cara vai ser o grid. Ó, vou importar. Beleza. Basta colocar a palavrinha link aqui, procurar o CSS, dar Enter e colocar o nome do arquivo, que agora vai ser o grid.css. Opa, o CSS já tinha. Vai ficar mais organizado, prometo pra vocês. Beleza. Deixa eu executar esse arquivo aqui agora. Tá em branco. Bora testar. Como sempre, ó. Coloca um body, coloca um background color, coloca a cor vermelha. Funcionou, tudo certo. Beleza, agora vai ficar interessante. Vamos agora criar as nosso site. Vamos criar nossas divs aqui, ó. Vou criar uma div. Vou chamar essa div de topo. Tá? Vou colocar o menu, então, menu vertical, meio, eita, tá, beleza. Ó, aqui eu vou ter o menu horizontal. Aqui eu vou ter o menu vertical. Aqui eu vou ter o meu a parte principal do site. Aqui eu vou ter a área de publicidade.
E aqui eu vou ter o meu rodapé. Beleza. Tá lá um monte de div solta. Certo? Para você ver que eu não estou mentindo, eu vou colocar uma borda em todas essas divs. 2 pixels, sólida, vermelha. E vou colocar uma margem de 10 pixels. Tá lá. Esse é o meu site, por enquanto. Como é que vai ficar o meu site? Eu quero que o meu site fique assim, ó. Paint. Eu vou ter o topo no meu site. Eu vou ter um menu horizontal aqui. Deixa eu diminuir que a gente vai vendo aqui. Beleza. Agora eu vou ter o meu menu vertical. Vai ter a parte principal do meu site. Uma área de publicidade. E por último, o meu rodapé. Esse é o visual que eu quero para o meu site. Tá bom? Por enquanto, as minhas divs estão simplesmente uma embaixo da outra. Lembra que eu falei para vocês que a div é gulosa, né? Ela sempre ocupa o espaço máximo, não importa o tamanho da palavra. E é isso. E sempre ficam uma embaixo da outra. Elas não sentam uma do lado da outra, não. No ônibus. São muito chatas. Ok, vamos lá então. Eu vou tirar essas informações, se vocês acreditarem em mim, né? Tem um monte de div aqui agora. Eu vou alinhar o texto no meio. Pra ficar bonitinho. E agora eu vou dar um nome para cada uma dessas divs. A primeira eu vou chamar de topo. A segunda eu vou chamar de menu. Vou chamar de menu. De horizontal. A segunda eu vou chamar de menu vert. Não, vou fazer o seguinte. Vou fazer assim mesmo. Aqui eu vou chamar de principal. Aqui eu vou chamar de publicidade. E por último, o rodapé. Por quê? Porque eu vou tratar com cada um desses caras especificamente. Tá? Eu vou colocar eles nos lugares que eu quero. Então por isso que eu tenho que dar um nome para cada um deles. Certo? Porque quando eu falar div, eu estou falando de todos os caras. Mas nem todo cara vai ter o mesmo funcionamento. Sacou? Então vamos lá. Vamos criar aqui o topo. Vamos criar aqui o menu horizontal. Vamos criar o menu vert. Vamos criar o principal. Cadê a publicidade? Mano, a publicidade sumiu. Vocês estão vendo? Que loucura. Cara, que loucura. O que eu fiz de errado aqui? Ué. Ué. Que loucura é essa? Se eu coloco a palavra publicidade, não funciona? O que rolou aqui, galera? Olha que maluquice. Se eu coloco ID propaganda, funciona de boa. Se eu coloco ID batata, funciona de boa. Se eu coloco a palavra publicidade,
Não faz sentido nenhum isso. Nenhum. Ó, está ao vivo, está gravado. O que rolou aqui? Mano. Que... O que tá acontecendo? Ué, publicidade. Publicidade. Quando você coloca isso aqui dá pau. Nossa, eu acabei de descobrir um bug monstruoso. É isso. A palavra publicidade é proibida no HTML. Nunca vi isso na minha vida. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E é uma palavra... Nossa, mano. Se eu botar publicidade... Desse. Cara, sério. O que tá acontecendo? Vocês estão vendo isso, né? Não tá fazendo sentido nenhum. Não tem limite de caractere. Talvez eu ganhe dinheiro. Cara, não tem limite de caractere, porque eu coloquei uma letra a mais e deu certo. Ou seja, o problema é aqui, ó. Esse DE. Ó, se eu tirar aqui dá. Oxi. Tá. Então vamos chamar de propaganda. Cara, que loucura. What the fuck tá acontecendo aqui? Mano, ó, faz sentido nenhum aquilo, vocês viram, né? Eu posso botar qualquer palavra aqui. Batata funciona, mas publicidade, se colocar o DE não funciona. Vou pesquisar o que rolou depois disso, fui curioso. Enfim. Perdemos 10 minutos da nossa vida com isso. Não, 10 minutos, um pouquinho menos, vai. Propaganda. Nossa, mandei um arroba ali. E, por último, rodapé. Nani? Tá. Então agora temos todos os nossos elementos aqui. Vamos escolher uma cor bonita pra eles. Eu gosto de entrar nesse site aqui, ó. Que é... Flat Color UI. São cores bonitinhas. Aí você escolhe uma paleta aqui que te agrade. Eu gosto dessa paleta bem tranquilinha. Pra não cansar as vistas. Bora fazer o seguinte. Bora fazer um visual meio... Vou colocar o topo mais roxeado. Deixa eu fazer uma coisa aqui já. Opa. Vou colocar aqui o background color. Vou colocar também o... O que mais eu vou colocar? Só isso, né? Vou colocar um padding de 20 pixels. Beleza. Agora eu vou colocar a cor em cada um deles. No topo eu vou colocar aquela cor ali. O menu, eu vou colocar esse roxinho aqui. O menu horizontal. Aí o meio eu vou pegar um tom mais laranjado. Vou pegar um menu um pouquinho mais forte. O meio bem light. E o da direita um pouquinho mais intermediário. E para a parte de baixo, vou pegar esse rosa. Tá lá. Olha que bonito que ficou. D, vai dar errado. Dá errado, entendi. Como que faz pra escrever tudo de uma vez só? Tem vários jeitos, gente. Você pode segurar o Ctrl e ir clicando. Ou você pode selecionar e dar Ctrl Shift L, enfim, tem umas paradas aí. Mas você faz o Ctrl que é mais tranquilo. Você clica no lugar que você quer, segura o Ctrl, clica, clica, clica.
E aí você finge que é hacker. Bom, tá aqui, ó, todas essas cores. Olha que bonito que ficou. Agora o que eu quero fazer? Agora eu quero organizar esse site, tá? Eu quero que esses elementos eles fiquem de uma forma organizada como se fosse um site, tá? Para isso eu vou usar a propriedade, vou mostrar para vocês aqui, ó, grid area. Cadê? Ah, não sei onde está no site aqui não. Ah, aqui tem um exemplo. Ó, você vai trabalhar com grid area. Primeira coisa, eu tenho que fazer esses elementos serem exibidos como um grid, tá? Então, ó, eu vou pegar todos esses caras, eu vou criar uma div aqui e vou chamar essa div de site, tá? E vou colocar todos esses caras dentro dessa div. Eu devia ter feito isso antes, eu esqueci, tá? Então, ó, eu tenho aqui a div site. Você não está vendo, mas ela está aqui em volta. E aí, dentro dela, eu tenho todos os meus quadradinhos. Quer ver? Para provar que a div site existe, eu vou criar ele aqui e vou colocar uma borda bem grossa dela, 5 pixels para ficar bem visível, vermelho. Opa. Tá lá, tá vendo? Essa é a div site. Então ela existe. Olha só. Quando eu coloco os elementos dentro de uma div, quando eu coloco divs dentro de um elemento, eles ficam sempre embaixo do outro, igual eu te falei pra você, né? Agora, se eu falar que eu quero exibir esses elementos como um grid, ele vai mudar. Porque agora eu falei para ele que eu quero exibir esses elementos como se fossem uma grade. O que é uma grade? Uma grade é como se fosse um tabuleiro de xadrez com linhas e colunas. Ou tabuleiro de dama, é um tabuleiro, tá? Então você vai trabalhar com um sistema de linhas e colunas, tá? Então olha lá. Se eu vier aqui agora e falar que eu quero grid, template, columns, quer dizer o quê? Que eu quero fazer... Eu já falei que eu quero mostrar como grid. Agora eu vou falar para o site, para o navegador, que tipo de grid eu quero fazer. Eu quero fazer um grid baseado em colunas, tá? Ou seja, eu vou falar quantas colunas eu quero e ele vai dividir para mim. Aqui eu tenho 6 elementos, certo? Então vamos lá. Se eu vir aqui e colocar alto e alto e alto, olha o que ele vai fazer. Ele vai separar em 3 colunas. 1, 2, 3, tá? Por que 3? Porque na hora que eu defini as colunas aqui, eu falei que eu queria 3 colunas. Por quê? Onde que você falou isso? Eu falei 3 palavrinhas, alto, alto, alto. Cada uma delas corresponde a uma coluna, tá? Se eu colocasse só alto, alto, o que ia acontecer? 2 colunas. Tá vendo como ele está distribuindo as minhas divs com linhas e colunas agora? Eu falei para ele, cara, eu quero que você distribua para mim aí, ó, de 2 em 2. É tipo prova de dupla, saca? Ó, 2, 2, 2. Ah, eu quero 3 em 3, prova de trio. Seria um sonho, hein? Ah, eu quero 4. Beleza, só que vai ficar um grupo com 4 pessoas, com 2 pessoas só. Sabe quando o professor vira e fala assim, ó, grupo de 4 pessoas, trabalho? Aí você vai lá, faz 4 e na sala tem 30 pessoas.
Vai acontecer isso. Vai ficar um grupo com 2 pessoas. Aí, em vez de vocês falarem assim, ó, vamos fazer 2 grupos de 3, professor, você vira e fala assim, ó, vamos fazer um grupo de 6. Vocês são mala. Tá? Então, aqui você define quantas colunas você vai querer distribuir as suas divs por linha. E o que é essa palavra auto? A palavra auto quer dizer o quê? Automático. Então você falou que essas colunas elas vão ter um tamanho automático de acordo com o conteúdo. Se o conteúdo for maior, ocupa mais espaço. Se o conteúdo for menor, ocupa menos espaço. Então ele tenta achar um meio termo ali. Por isso que é o auto de automático. Mas você pode também definir tamanhos fixos. Você pode colocar 100 pixels, 200 e 100 também. Ó, agora eu sei que esse cara aqui tem 100 pixels de largura, esse aqui tem 200 e esse aqui tem 100. Sacaram? Então você pode escolher se você quer definir um tamanho específico para cada coluna ou se você quer que ele fique do tamanho automático, que é o que normalmente a gente usa. Tá? Isso aqui é o display grid. É assim que você vai organizar as suas divs, tá? Em grupinhos de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Para uma galeria de fotos, por exemplo, eles usam grid. Quer ver onde eles usam grid? Aqui, ó. Tá vendo essas cores? Isso aqui é um grid. Certo? É um grid de 1, 2, 3, 4, 5. Ele fez lá um grid template column de 5 colunas. Beleza? Só que a gente precisa de um negócio um pouco mais complexo. Por quê? Porque o nosso site ele tem um visual diferente. Olha aqui como é que ele é. Aqui ele precisa de uma coluna grandona, aqui ele precisa de uma grandona, aqui ele precisa de 3 pequenas. Complicado. Como que eu vou fazer isso? Nesse caso, o template columns, que é baseado em colunas, não sei se eu falei isso, acho que não, mas eu acho que não, tenho certeza que não. Esse column quer dizer coluna, tá, gente? Assim, eu falei coluna, mas eu não expliquei, que às vezes a pessoa não percebe. Eu quero dividir em colunas, tem também em linhas, se eu quiser, tá, ó. Agora eu dividi em linhas, só que não é assim que faz. Vamos fazer em coluna, depois a gente fala de linha, tá? Só que aqui não, aqui é complexo. Como é que eu vou fazer esse? Para esse caso, como eu disse, o coluna não funciona. Eu vou ter que usar um grid chamado área, tá? Eu vou usar um grid template área em vez de grid template coluna, tá? Quando você usa o área, você pode fazer algumas áreas de tamanhos diferentes, que é o que a gente precisa aqui, tá? Primeira coisa, independente se é coluna, se é área, se é linha, sempre é por coluna, tá? O área é como se fosse um jeito diferente de mostrar coluna, mas ainda é coluna. Então, quando eu olho para esse site, eu tenho que ver colunas. Como que eu faço isso? Olha só, eu vou pegar aqui o vermelho, pegar um pincel mais grosso. Acho que não dá pra pegar mais grosso, não sei como é que faz. O pente ele é um pouco... Nossa, eu jurava que dá pra fazer. Vamos lá. Dá. Olha, eu tenho que olhar para isso aqui e saber que são 3 colunas, olha só. Isso aqui é uma coluna. Isso aqui é uma coluna. E isso aqui é uma coluna. Ou seja, são 3 colunas. Então, eu meio que vou usar um template column. Sacou? E aí, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Eu vou ter que fazer a primeira linha ocupar 3 colunas. A segunda linha ocupar 3 colunas. Aqui, na terceira linha, cada um ocupar uma coluna diferente. E por último, o meu rodapé tem que ocupar 3 colunas. Como que eu faço isso? Vamos lá ver. Ó, aqui no template column,
Deixa eu dar um enter aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Lembra quando você colocar... Não, vou colocar área, vai. Área, área, área. Olha só. Eu meio que tenho que desenhar o grid aqui com palavras. Certo? Ah, desculpa, tem que botar a área aqui, ó. Áreas. Então, olha só. No nosso desenho aqui, eu tenho aqui, eu vou fazer um rabisco em cada uma das minhas áreas. Ó, eu tenho área, área e área. Área, área e área. Deixa eu puxar para cá. Depois eu tenho área, área e área. Segunda linha. Área, área, área. Depois eu tenho área, área, área. Terceira linha. Acho que você já entendeu, né? Mas vamos lá. Aqui você tem área, na quarta linha. Área e área. Área, área, área. Então, cada palavrinha área dessa aqui é como se fosse um quadradinho no meu grid, nas minhas linhas e colunas. Sacou? E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar quantos quadradinhos cada área do meu site vai ocupar. Então, vai ter quadradinho, vai ter div que vai ocupar só uma área. Vai ter div que vai ocupar 2 áreas. Vai ter div que vai ocupar 3 áreas. E assim por diante. Sacou? Só que para isso, primeiro, eu tenho que dar nome aos meus elementos. Eu vou ter que pegar cada uma das minhas divs e eu vou ter que pegar a propriedade grid área. Então eu tenho que dar um nome para esse elemento. Esse aqui eu vou chamar de topo. Eu vou dar os mesmos nomes que eu já tinha dado aqui, tá? Menu horizontal. Menu vertical. Principal. Propaganda. E rodapé. Então agora esses caras têm nome. Esse aqui é o topo. Quer dizer, a área tem um nome. Esse aqui é o menu horizontal, menu vertical, principal, propaganda e rodapé. Beleza? Então, vamos falar no topo primeiro. Eu quero que o meu topo ele ocupe uma área, 2, 3 áreas. Então eu venho aqui, ó, e ocupo esses 3 pedaços. Topo, topo, topo. Eu quero que o meu menu horizontal ocupe 3 áreas também, essa linha comprida aqui, ó. Então vamos lá. Menu horizontal, menu horizontal, menu horizontal. Eu quero que o meu menu vertical ocupe só um pedaço. Meu menu vertical fica só aqui então, ó. Menu vertical. O meio é o meu principal. Ele vai ocupar só esse pedaço aqui. Principal. E aqui eu tenho a minha propaganda. É a minha área da direita. Por último eu tenho o rodapé. Lá embaixo, o rodapé. Opa! Rodapé. O rodapé, ele vai ocupar 3 áreas também. Então vamos lá. Rodapé. 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 Bora testar? Tá lá. Agora o meu site, olha o que aconteceu. Ele tá no visual que eu queria. Não é isso que eu queria? Um menu no topo. Desculpa, um topo grandão. Um menu embaixo dele. 3 áreas aqui uma do lado da outra. E uma área aqui embaixo, que é o meu rodapé.
tá? Então, deixa eu alinhar isso aqui para ficar bonitinho, só para ficar mais fácil de visualizar. Você pode botar espaço à vontade aqui, tá, gente? Deixa eu botar uns 2 espaços aqui. Vamos deixar bem organizado. Para você olhar para isso aqui e conseguir ver que isso aqui é um tabuleiro de xadrez, tá? Com linhas e colunas, é como se fosse uma tabela. Você tem a primeira linha, que ocupa 1, 2, 3 colunas, topo. Você tem a segunda linha, que ocupa 1, 2, 3, é o menu horizontal. Você tem uma terceira linha, que tem 3 elementos diferentes, 1, 2, 3, tá aqui, ó, menu vertical, principal e propaganda. E você tem uma quarta linha, que você ocupa 3 pedaços também, que é o meu rodapé. Sacou? Então é como se você tivesse um jogo da velha aqui, um tabuleiro um pouco um pouco maior, mais extenso, tá? E aí você vai substituindo. Sabe quando você joga o jogo da velha? E aí você faz assim, ó, primeiro quadradinho é uma bolinha. A casa da direita, a próxima casa é um X. A casa do meio é uma bolinha. É exatamente isso que você faz. Você vai desenhar, digamos assim, um tabuleiro aqui, só com palavras. Eu uso a palavra área, que faz sentido, mas você pode colocar só um X ou uma letra qualquer. E aí você vai colocar um número de palavrinhas que você tenha, um número de colunas e o número de linhas também. E aí depois você vai preenchendo cada uma dessas palavrinhas com o nome verdadeiro dele. Sabe? Deu para entender como é que funciona essa relação? Deu para entender como é que você vai, primeiro, gente, e tem que fazer o teste, tá? Recomendo você sempre abrir o Paint aí no seu computador, ou pegar seu caderno e desenhar no caderno com lápis, caneta, tanto faz aí. Faça, tá? Faz os quadradinhos. Imagina o seu site antes de começar a programar igual um maluco. Abre o Paint lá, sem compromisso, faz um retângulo, vai colocando as coisas lá, olha, pensa, aqui vai ficar melhor outra coisa, eu vou colocar uma foto aqui, aqui eu vou botar um vídeo, vai ficar legal, sacou? Faça isso. Faça os quadradinhos. Porque depois que você fazer os quadradinhos, você vai cortar eles, fazer um tabuleirão. E aí você vai vir aqui e vai montar o seu grid. Certo? Para finalizar, eu vou dar só mais um exemplo de grid aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. H1. Grid layout. E aqui eu vou colocar um H1, eu vou colocar grid colunas. Eu vou montar uma galeria de imagens rapidão aqui. Div, id eu vou chamar de galeria. Dentro eu vou colocar uma div, que eu vou... Agora eu vou usar class, porque eu vou ter vários com o mesmo nome. Eu vou chamar de foto. E eu não vou colocar foto aqui, tá? Mas só para vocês verem como funciona. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É porque eu quero deixar salvo aqui no arquivo que eu vou deixar para vocês uma galeria de fotos. Ó. Beleza, esse aqui é o layout. Eu vou saltar umas linhas aqui e colocar galeria. Como se fosse uma galeria de fotos, tá? Obviamente não é uma galeria, mas como se fosse uma galeria de fotos, assim que você vai fazer. Só para ficar separadinho. Bom, a gente fez lá o elemento galeria. Tá? E temos aqui o fotos. Tá no plural ou singular? Foto. Ó, só para você ver o que está acontecendo, eu vou botar uma borda aqui. Um pixel solid red. Tá vendo? São 9 divs. Vou fazer diferente. Vou fazer um negócio bonito. Vou colocar 2 pixels solid. Vou escolher aqui uma cor meio...
sei lá, D6, não, D3, vai, D3, D3, D3. Beleza. E vou colocar uma corzinha de fundo. Um cinzinha. Ficou péssimo. Ficou péssimo. Muito escuro. Ficou bom. Beleza. Ah, acho que a minha câmera tá tampando aqui, né? Deixa eu botar uns parágrafos aqui. Só pra minha câmera não tampar. Fidelis, a explicação para isso está na minha aula da aula passada. A diferença do... Eu não vou explicar aqui porque é uma explicação muito longa e lá eu expliquei detalhadinho, tá? Vê lá de novo. Ou se você não viu, vê lá pela primeira vez. Tá? Lá eu explico o que é o ID, o que é o class, por que eu uso ponto, por que eu uso hashtag. É muito importante saber disso, muito mesmo. Beleza, então ó, isso aqui vai ser uma galeria de fotos. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu galeria, tá? Que é uma div que está abraçando todo mundo aqui, ó, é a div Py. Opa, besteira aqui. Eu tenho aqui a div Py, que é a div galeria, tá bom? E ela tem, ó, 9 filhinhos. Cada filhinho chama foto. Então, eu vou pegar esse cara e eu vou dar um display, que display quer dizer exibir, mostrar, grid. Ou seja, eu quero mostrar isso aqui como se fosse uma grade. Aí agora eu vou explicar para ele, que tipo de grade? Grade do tipo coluna. Ah, massa. Quantas colunas você quer, Daniel? Quero 3, cara. Tá lá. Beleza? Vou fazer o seguinte, eu quero que a minha foto ela tenha um padding de 50 pixels. Opa. Agora sim, ó. Parece uma galeria de fotos mesmo, né? Então é assim que você faria uma galeria de fotos, por exemplo. Tá? Claro, eu botei borda e tal, aí você faz do jeito que você... Só a foto não precisa botar borda, mas é assim que funciona. É assim que o Instagram faz, tá? A galeria de fotos deles, é assim que o Facebook faz. E às vezes eu posso querer também um espaço entre uma coluna e outra. Então eu posso usar aqui o grid gap. Ou é gap direto? Não lembro. Ah, é o row gap e column gap, se não me engano. Column gap, acho que é isso mesmo. Vamos ver. Vou colocar 10 pixels. É isso mesmo. Então, ó. Coloquei um espaço entre as colunas de 10 pixels. Vou colocar também na linha, para ficar bonitinho, para não ficar muito colado. Tá lá. Olha que galeria de foto bonitinha. Então você pode, gente, fazer tanto grid simples assim, com várias colunas. E aí, como eu disse para vocês, você pode escolher quantas colunas você quer. Então você vai automaticamente, olha que legal, de 2 em 2 também. Dependendo do site, fica legal assim. Loja, sabe loja virtual? Quando você entra e tem os produtos assim, tipo de 3 em 3, 4 em 4? Grid, tá? Sempre que você quer mostrar informação em formato de linhas e colunas, você vai usar um grid. E tem esse formato mais elaborado que é para você construir visual de site, onde nem todo mundo vai ter o mesmo tamanho e tal. E olha que legal, eu posso pegar essa galeria de fotos, por exemplo, e colocar, olha, dentro do meu principal. Olha só que bonito. Tá, não ficou bonito, mas você entendeu, né? Vou pegar uma corzinha melhor. Vamos fazer amarelinho. Vai ficar mais simpático.
O máximo do CSS é isso, ó. Eu vou mudar agora, opa, a cor de um e automaticamente o outro também vai obedecer a cor. Essa é uma das belezas do CSS. Ó, mudei em um, os dois obedecem. Bem melhor assim, né? Do que aquela cor cinza feia. Tá lá. Olha como rapidão, cara. Usando pouco código, teoricamente, ó. Só isso aqui de código. Só isso aqui, ó. Só isso aqui de código. E um CSS que é basicamente bem parecido. Você troca, eu troquei só a cor aqui desses caras e o nome dele. Cor e nome, cor e nome, cor e nome. E olha como a gente já fez um site legal, um site bonito. É o melhor site do mundo? Não é. Talvez o top 3. Top 3 talvez. Mas você consegue ver as possibilidades? Sacou? É isso que eu quero que vocês entendam. Olha como, com pouco código, é tudo novidade, eu sei, é muita informação. Vocês vão ter bastante tempo para trabalhar isso aqui. A gente vai mexer um tópico de cada vez. Quando vocês forem fazer um site grande, vocês vão ter muito tempo para fazer. Tá? Vai ter quase um mês, se não um mês para fazer. Então assim, mas tem que aprender uma coisa de cada vez. Mas você consegue visualizar, gente? Sabe quando você fez o seu trabalho da aula passada? Que é a página simples? Se você fez de qualquer jeito, beleza, você colocou um texto lá da Wikipédia, fez um H1 lá, blá, 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 e me mandou e tá beleza. Agora, se você fez com carinho, sabe? Se você foi lá, selecionou uma foto com carinho, pô, eu quero colocar essa foto aqui. Eu quero botar essa tabela. Eu quero colocar uma lista de coisas que eu gosto, sacou? Se você fez o site com carinho, se você realmente queria fazer alguma coisa, você ficou com vontade de caprichar mais. Você pensou, putz, eu queria fazer um negócio colorido. Eu queria colocar a foto e o texto do lado, ia ser mais legal. Se você teve esse sentimento de, putz, queria botar uma foto no topo aqui, uma imagem de fundo, a gente vai falar sobre imagem de fundo mais na frente também, tá? Então, se você teve essas vontades, sabe? Eu tenho certeza que você tá olhando para isso aqui e já pensando, putz, que foda. No meu site eu poderia fazer assim. Aquele texto lá eu poderia ter colocado desse jeito. Nossa, aquelas fotos que eu tive que escolher uma para colocar, agora eu posso colocar várias, né? O menu aqui, a gente vai falar sobre menu lá nas próximas. Acho que na próxima aula já dá para falar um pouquinho. Efeitinho para quando você pôr o mouse em cima mudar de cor, tá? Quer ver? Vou fazer um aqui rapidão só para vocês verem, tanto que é legal. Eu vou fazer o seguinte, quando eu colocar o mouse em cima, ele vai ficar essa cor aqui, ó, esse avermelhado aqui. Como que eu faço isso? Vou pegar minha foto. Eu vou só colocar, não vou nem explicar como. E aí na aula que vem eu explico com calma. Olha, quando o cara botar o mouse em cima, eu quero que ele mude para essa cor aqui. Peraí, salvei. Ó, eu ponho o mouse e ele mudou a cor. E já ficou interessante, hein? Ó. Uhul. Vamos fazer mais? Tá muito chamativo. Pam, não gostei. Vamos criar uma transição. Eu quero que toda transição ela demore meio segundo e ela seja linear. Olha que bonito agora. Opa! Agora tá interessante. Não, vou fazer não, vou botar só background. Olha que bonito. Tá legal, não tá? Já deu uma caprichada. Deixa eu ver se no vídeo tá ficando legal. No vídeo tá ficando bonito? Tá ficando bonito no vídeo, né? Sacou? Então assim, se você olhou para isso aqui e consegue ver as possibilidades, você consegue imaginar o site que você fez e consegue imaginar o quão longe você pode ir agora, tá? Devagarinho.
você vai se divertir muito nessa matéria. Se você olhou isso aqui e falou, nossa, que saco, já é quase 3 horas, aí você vai penar, tá? Porque você não vai se divertir. Cara, tenta se divertir, porque se fizer... fez com carinho, fez o Palmeiras. Se você, cara, fizer um negócio que você gosta, fizer um site de um assunto que você gosta, você vai se divertir. Você vai ver que essa matéria vai ser legal de tocar. Então é isso, a aula de hoje vai ser isso, tá? Já deu pra mostrar bastante coisa. Na aula que vem a gente vai além, a gente vai falar de outro tipo de layout flex. E aí aos poucos eu vou ensinando algumas coisinhas ou outras pra vocês que vão deixando... Depois eu falo dessas animações que eu fiz aqui, o que foi esse over, tá? Eu quis só mostrar, só pra dar o susto. Tipo, nossa, caramba, isso ficou massa, hein? Eu pelo menos achei. Olha que massa, vou fazer outra coisa. Eu vou arredondar os cantos da borda. Eu vou botar um border radius de 30 pixels. Ele vai dar uma arredondadinha. Ah tá. Aí ficou ruim. Vou botar o wall aqui. Tcharam. Podemos ir além. Podemos fazer ele ficar redondo. Sei lá, por que você faria isso? Não sei. Você quer fazer um joguinho online? Talvez fique legal esse efeito. Tá? Então dá pra fazer bastante coisa. Certo? O que eu quero que vocês tenham aprendido hoje é div. Pra que serve a div? Vocês viram pra fazer retângulos, pra colocar coisas dentro. Margin padding, muito importante. E claro, grid. Como é que você vai fazer elementos se espalharem? Como isso aqui não é quadrado, ele não fica redondo, ele fica oval. Parecendo uma elipse, né? E como você vai espalhar elementos em formato de grade, convencional, linhas e colunas, ou visuais mais avançados como esse. Tá? E o que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Próxima aula? Eu vou colocar no Class uma data, acho que é a próxima aula, não lembro. Mas é tranquilo, acho. Vocês vão pegar 2 sites, no caso o YouTube e o Instagram, e vocês vão fazer o visual deles usando o grid, tá? Não precisa colocar tudo, é só o básico. Por exemplo, eu vou entrar no YouTube aqui. Vamos lá. Quando eu olho para o YouTube, eu vejo retângulos. Retângulos everywhere. Eu vou escolher aqui um vídeo qualquer aqui. Esse vídeo do Simba. Pega uma página aqui. Que caixinha? Não, eu quero parar com o leãozinho. Olha lá. Olha para uma página de um vídeo qualquer. Escolhe um vídeo aí. E aí eu quero que você veja os principais retângulos do site. Tá? Como que esse site é dividido. Então eu olho para esse site e eu vejo que tem um retângulo. Por exemplo, aqui em cima. Tá vendo? Que é essa barra de topo aqui. Não precisa colocar nada, gente. Não precisa colocar logomarca, não precisa colocar imagem, esse menu, esse formulário, microfone, fotinho, nada. Só o retângulo. Eu vou querer só o retângulo. Escolhe uma cor bonita, entra no site. Eu vou botar o site para vocês lá, quem quiser aí, quem não tiver bom gosto. Não conseguir inventar cor. Aqui tem cores bonitas, não tem como errar. Tá? Então eu olho para aqui, eu vejo que tem um retângulo aqui em cima. Eu vejo que aqui tem um retângulo do vídeo. Tá? Eu vejo que aqui tem outro retângulo com outras informações. Dentro desse retângulo eu tenho aqui informações do vídeo, por exemplo. Aqui eu tenho um monte de retângulos que são meus comentários. Tá? Ó, um monte. E aqui na direita eu tenho um retângulo grandão, que são os vídeos relacionados. E aí, dentro desse retângulo grandão, eu tenho vários retângulozinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Sacou? E dentro desses eu tenho 2. Tenho, ó, a foto e o texto. Foto
e texto. Então eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês olhem para esse site e montem o visual dele usando o grid, pensando nesses retângulos. Detalhe, você pode ter um grid dentro do outro, tá? Igual eu fiz aqui. Não se esqueçam disso. Você pode estar lá vivendo sua vida de boa, com grid. Opa, cancela. E aí, dentro de um ID, dentro de um div, desculpa, você vai lá e coloca um outro grid, tranquilamente. Então aqui, ó, você vai ter um elemento da grid, uma área, e aqui você vai ter um outro cara que vai dividir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 com duas colunas. Então você vai ter um grid dentro de uma área de um grid. Sacou? Mesmo que eu tivesse uma caixa dentro de uma caixa. Então eu quero isso, que vocês façam isso com o YouTube. Você cria lá um arquivo chamado youtube.html e um arquivo chamado youtube.css. Você vai fazer isso só para o YouTube. O outro é o Instagram. Você vai entrar no Instagram. Ah, professor, eu não tenho Instagram. Tem problema não. Entra no Instagram de alguém e olha. Tá? Vou entrar aqui no Instagram de alguém. Entrar aqui, nessa loja. Só que eu quero entrar no perfil. Beleza, olha. Entra num perfil qualquer aí. Não precisa ter nem cadastro, tá? Entra no do Neymar, da Maísa, o que você quiser. Big Brother. E aí, mesma coisa. Eu quero que você olhe retângulos aqui. Por que eu quero o Instagram? Porque o Instagram já vai ter um grid aqui, ó. Um grid de linhas e colunas. Então aqui você vai ter que misturar grid de área e grid de linhas e colunas. Sacou? Aí você vai criar um arquivo chamado também instagram.html, instagram.css e vincular um no outro. Beleza? Eu vou colocar o arquivo lá no Classroom com as instruções, mas eu queria explicar no vídeo também porque às vezes só lendo fica meio cabuloso, fica meio difícil de entender. Ok? Então eu vou hospedar essa aula lá daqui a... Sim, vou mandar já, demora 1 hora mais ou menos para enviar. Vou colocar o arquivo lá já, para quem quiser ir fazendo. E é isso, tá? Esse é o trabalho, é fazer o visual do Instagram e o visual do YouTube, usando o grid, tá? E você vai ver como isso vai te ajudar, tá? Você vai mudar. Se você já assistiu Matrix, espero que sim, você está fazendo informática, você tem que assistir Matrix, porque senão você está errado. Ah, mas eu não vou seguir carreira de informática, não importa. Você matriculou lá, você tem mostrado lá, ó, um atestado de assistir Matrix. Tem uma hora que o cara lá, em vez de ver código, ele começa a ver as coisas como elas realmente são, né? E aqui vai ser da mesma forma. Você nunca mais vai olhar o site da mesma forma. Quando você aprender a entender o visual, sempre que você olhar para um site e achar um site bonito, olha que site bonito, você vai parar para analisar como é que ele dividiu as áreas do site. E aí você vai sacar, ah, então esse ficou bonito. Ele fez uma divisão muito boa aqui, não ficou grudado as coisas, ficou bem separadinho. Beleza? E aí, não precisa colocar texto nem nada, pode colocar só cor. Eu quero sempre, igual eu fiz aqui, tá? Cor, põe só cores. Põe lá uma cor laranja, uma cor azul, uma cor verde. Não precisa, aqui eu escrevi. Se quiser escrever para ficar fácil para você, recomendo, tá? Escreve lá no YouTube, por exemplo, ó. Topo, vídeo grande, miniatura, descrição da miniatura, descrição da miniatura, você pode repetir. Aqui você coloca assim, ó, informações do vídeo, comentários, avatar do comentário, avatar, comentário, sacou? Coloca palavrinhas para ficar fácil para você. Daí você vai olhar e vai ficar fácil de colocar os elementos na tela, tá? E cor, por quê? Porque eu quero olhar e ver os quadrados, ver os retângulos, igual aqui, ó. Você olha para esse site aqui e você entende a divisão dele. Tá? Eu quero olhar para o seu site e entender a divisão dele. Beleza? Alguma dúvida com relação ao trabalho, por exemplo? Como eu falei, vou colocar o arquivo lá, mas ouvindo assim, você deu para entender mais ou menos o que é para fazer? Tempo de entrega. Vai estar lá, vai estar escrito lá. Tá de boa. A Gabriela falou que tá de boa. Então, ó, se não tiver de boa pra alguém, reclama com ela. Nossa, agora dá pra botar um ciano no site. Isso. Por favor, Gabi, coloca aí o fundo ciano e a letra amarela, tá?
Aí você entrega pro usuário junto com o óculos escuro. É individual, né? É óbvio que é individual. Distanciamento social. Ah, mas eu faço pelo WhatsApp. Não. Ih, é melhor fazer sozinho. Tá? Ninguém te atrapalha. Como Miguel. Então é isso, povo. Tá? Vou hospedar a aula lá, vou hospedar tudo. Nosso limite é sempre umas 3 da tarde. Pra não ficar tão cansativo. Às vezes menos, às vezes mais. Poderia ser menos, né? Poderia ser 12h30, mas a gente fica enrolando, contando de vizinho, fofocando. Se vocês não quiserem fofocar mais, vocês me avisem, tá? Dá um toque aí e fala, Daniel, não fofoca hoje não. Não conversa sobre série não. Só toca o barco aí que eu quero ir dormir. Aí eu não converso, eu só dou aula. Vocês que sabem. Semana passada foi assim, lembra? Eu não tava aqui. Tava só o vídeo, vocês gostaram? Vocês preferem como? Escrevam no chat pra mim agora aí. Vocês preferem aula ao vivo, que eu venho aqui e fique falando com vocês? 2 horas, mais ou menos, às vezes menos, muito raramente mais. Ou vocês preferem que eu coloque o vídeo lá e você vê a hora que você quer? Sinceridade. Não vou ficar bravo, sério. É porque eu realmente acho que eu tenho que ver o que é melhor pra todo mundo. Tipo, o pessoal do primeiro ano, a aula é 7h30, né? Só que eu sugeri 9 horas. Eles toparam. Ainda bem. Como eu falei, eu gosto de dormir, acordar cedo é difícil. Por quê? Porque é foda, porque a gente vai acordar 7h30 e vai terminar 9, 9h30, vão ficar lá esperando o almoço, naquele vácuo. É melhor dormir até mais tarde, todo mundo pode dormir até mais tarde. E aí tem aula certinho, 9 horas, todo mundo tá acordadaço já. Adoramos intriga. Ai, ai, ai. Fofoca move a sociedade, as fofocas são boas. Alegra a sexta fofoca. Fazer parceria com a Chili Beans? Não entendi. Total Live, adoramos intrigas, ao vivo, vídeo. O portão do DSD que é vídeo. Eu gosto das aulas ao vivo, prefiro os dois juntos. Não, gravado sempre vai ter, tá? Ao vivo lembra presencial? Eu também acho. Ao vivo. É isso aí então é ao vivo. É verdade, Chili Beans é marca de óculos, é verdade. Não, é porque eu não associei que a gente tá falando do seu óculos escuros, é verdade. Massa. Põe lá um ciano, escreve Chili Beans em amarelo e fala, se você quiser ler isso, você dê seu óculos. Ah, que coincidência, óculos de Chili Beans. Muito bom. Marqueteira nata. Então é isso, galera, vai continuar ao vivo. Cara, eu prefiro ao vivo também, sabe? Sabe por quê? Porque é isso. Alguém falou ali. Parece presencial. Quem falou? Deixa eu ver quem falou. Foi o Gustavo. Eu também concordo, Gustavo. Isso. Porque, cara, eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo muito sozinho. De vez em quando. De vez em quando não, sempre. Né? E não que eu não tenho companhia, mas assim, vocês entenderam, né? Aquele calor humano. Eu acho que a gente trocando essa ideia aqui é legal. A gente conversa sobre coisas que estão acontecendo, conversa sobre vacina, pede vacina, a gente fala sobre a série. Inclusive, ó, tem esse Falcão hoje. Nossa, não botei torrente pra baixar. Opa, eu não falei torrente. Eu não botei a TV para esquentar, para assistir. Vou parar a gravação, porque, né? Eu falei coisa que não podia.